E vamos direto para a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora de emprego e renda. Eu converso com Hélio Zilberstein, que é professor da USP, especialista em relações do trabalho e coordenador do Salariômetro. Professor Hélio, boa noite. Boa noite, Denise. Bem, professor, vamos falar então dos dois dados que nós tivemos nesta semana. Hoje saiu a PNAD do IBGE, taxa de desemprego caiu para 9,3%. Nós tivemos o CAGED com 277 mil vagas criadas no mês de junho. Não é? Então, coincide o final do trimestre da PNAD. Esses números conversam, professor, fazendo uma análise da composição da PNAD, que pega também o emprego informal? Conversam sim. A PNAD apresentou o resultado de 3 meses terminados em junho. E ela mostra, eu vou precisar olhar minha cola aqui, porque é tanto número dessa vez, Denise. O que a PNAD nos trouxe é que foram criados 3 milhões de novas ocupações em 3 meses. Metade é formal, metade é informal. Dessa metade formal, uma parte é feita de empregadores de conta própria com CNPJ, uma parte é funcionalismo público, e mais ou menos 1.900.000 é pessoal com carteira. E o que o CAGED trouxe é quase 300 mil no mês. E no trimestre, se você somar os 3 últimos meses, dá da mesma ordem que a PNAD. Então, os dois estão conversando. Houve um momento, não muito tempo atrás, em que eles não estavam conversando por diversos problemas, principalmente devido à pandemia. Mas hoje os números estão batendo, o que dá segurança para a gente analisar. E a análise é maravilhosa, é muito boa. O que está acontecendo no mercado de trabalho, Denise, é uma recuperação muito vigorosa. Nesse trimestre que a PNAD anunciou, foram criados 3 milhões de novas ocupações. 3 milhões. Denise, se a gente sustentar isso por um ano, são 12 milhões de novas ocupações. A gente iria para uma taxa de desemprego de pleno emprego. É uma coisa muito vigorosa. Claro que nós não vamos conseguir sustentar, há diversos fatores conspirando, mas nesse momento a recuperação é flagrante. E uma coisa interessante, ela está acelerando. No mês passado, a PNAD anunciou 2.400.000. Esse mês são 3 milhões, que o trimestre vai andando. Então, essa diferença é só nesse mês, 600 mil novas ocupações em um mês. Quer dizer, é uma coisa fantástica o que está acontecendo. Agora, professor, nós tivemos essa recuperação do emprego junto com a expansão da economia que também superou as expectativas, mas eu vi várias análises hoje que alertam para a possibilidade de uma desaceleração do crescimento no ano que vem, até pelo efeito dos juros. O senhor vê um embalo consistente de mercado de trabalho ou ele viria muito da liberação das atividades? Porque a gente vê, inclusive no CAGED, uma geração de empregos muito forte na área de serviços, não é? É isso mesmo, a área de serviços respondeu por 60% da criação de empregos. De cada 10 novas ocupações, 6 foram para serviços, 2 para comércio e 1 para indústria e 1 para construção. É muito difícil a gente dizer com segurança o que vai acontecer no próximo ano. Inclusive no próximo semestre, esse semestre, a gente deve já ver uma desaceleração, porque essa elevação na taxa de juros ainda não fez o efeito. Ela vai fazer o efeito e vai segurar um pouquinho essa expansão. Agora, eu diria para você, Denise, que para o ano que vem, o que depende, a variável crucial vai ser dada pelo resultado das eleições. Né? Se a gente tiver um resultado que seja qualquer um desses dois que estão liderando as pesquisas, eu diria que nós não temos muita chance de crescer. Depende muito de política econômica, né, de resultado das urnas. Exatamente. E do programa a ser implementado depois. Agora, professor... E o que eles estão anunciando não é coisa boa, né? Faltam detalhes maiores, inclusive, de programa de governo, não é? Agora, professor Hélio, a gente sabe que a elevação dos juros tem relação com a inflação.
e a gente vê a inflação ainda prejudicando o rendimento real, não é, do trabalhador. A massa salarial está crescendo porque o emprego está crescendo. Agora, em relação ao rendimento, como é que o senhor vê a situação? Veja que nesse trimestre o rendimento cresceu 1% real, o rendimento médio, Denise, segundo a PNAD. Então, apesar da inflação, houve um crescimento real. Se você olhar para um ano atrás, ainda não recuperou, mas nesse momento, o que a PNAD mostra é que o rendimento médio está crescendo acima da inflação. E a massa de rendimentos está crescendo também. E um detalhe interessante, então, é como nós tivemos 3 milhões de novos ocupantes de cargos de trabalho, e, no todo, isso não rebaixou o salário, porque quando alguém começa a trabalhar, ele ganha menos do que quem já está trabalhando. Então, nós deveríamos ter um rendimento médio menor. Nós tivemos um rendimento médio maior. Então, se você somar o rendimento médio maior com mais gente trabalhando, isso resulta num crescimento da massa de rendimentos. E esse crescimento da massa foi de 4,4%, Denise. A massa, em 3 meses, cresceu 4,4%. Olha que coisa. Se você anualizar isso, é fantástico. E dá um fôlego para a economia, não é? Porque é mais dinheiro disponível para consumo. Porque isso vira consumo, o rendimento de trabalho vira consumo. Então, eu diria o seguinte, nesse momento nós estamos muito bem. Agora, nós estamos subindo uma escada e os degraus são altos. E a grande pergunta é se a gente vai ter capacidade de continuar subindo. Aí vem a parte política e a gente tem uma incerteza muito, muito grande. A parte fiscal está muito ruim, não inspira confiança em novos investimentos. Então, está tudo dependendo do que nós vamos fazer no dia 2 de outubro. Agora, professor, ainda em relação ao rendimento, o senhor é coordenador do salariômetro, que acompanha a evolução dos reajustes salariais. O que se percebeu pelo último balanço aí, que muitos trabalhadores estão abrindo mão de direitos para ter reforço no reajuste salarial, é isso? Exatamente. Os trabalhadores estão conseguindo, nesse semestre, reajustes salariais muito próximos da inflação. 2/3 dos reajustes estão ou iguais à inflação, ou 1 ponto acima da inflação, ou 1 ponto abaixo da inflação. Inflação alta, né? A inflação média do semestre, 11%, acumulada no mês da data base. Então, eles estão próximos. Agora, para que eles consigam isso, eles têm que negociar com as empresas, porque para as empresas está muito difícil repassar o custo. Então, o que o salariômetro mostrou é que, em alguns casos, os trabalhadores abrem mão de alguns benefícios. Em outros casos, eles mantêm os benefícios, mas com o valor ou congelado ou um reajuste muito abaixo da inflação. O exemplo mais característico disso é o dos benefícios de alimentação. Nós temos 3 tipos, Denise. O vale-refeição diário, não é? O vale-alimentação, que é um ticket mensal, e a cesta básica paga em dinheiro. O vale-refeição e o vale-alimentação tiveram o valor mediano igual ao do ano passado, no primeiro semestre. Ou seja, ele congelou em valor nominal e, portanto, perdeu mais ou menos 10% do valor. Agora, a cesta básica, ela conseguiu ganhar da inflação. Por quê? Porque a cesta básica é denominada em reais, mas ela tem uma lista dos elementos que devem compor. 5 quilos de arroz, 1 quilo de feijão, 3 latas de óleo, e aí tem que acompanhar, não é? Mas, no todo, a gente observou no salariômetro uma perda nos benefícios que foi resultado da barganha para não perder tanto no salário. Agora, professor, rapidamente, nós já estamos encerrando, é menos de 1 minuto. Em alguns setores já se começa a notar falta de mão de obra qualificada, que é um velho problema no Brasil, né? O desemprego vai caindo e daqui a pouco não sobra mais mão de obra.
Exatamente. Se a empresa precisa de alguém qualificado, ela vai sentir dificuldade logo, logo. Nesse ritmo, vai haver dificuldade. O que nós temos em abundância é a mão de obra pouco qualificada. Mas quando a ocupação requer um pouco mais de qualificação, aí as empresas sofrem. O que as empresas estão fazendo? Muitas delas, elas estão se virando, elas mesmas estão treinando, estão contratando cursos, estão mandando os trabalhadores para o treinamento. Quer dizer, o que a gente precisaria, não só voltar a crescer, mas a gente precisaria de um amplo programa juntando empresas, sindicatos, trabalhadores, governo, para requalificar a mão de obra. Isso é uma obra gigantesca, além de cuidar da educação, que é o preparo da mão de obra para o futuro. Exatamente. Que no futuro é muita tecnologia, e do jeito que a gente tem a nossa educação, nós vamos estar muito longe dessas necessidades. Esse é um problema seríssimo. O Brasil tem problemas na infraestrutura. É isso, professor. E o Brasil tem problemas na qualidade da mão de obra. Bom, ouvimos o professor... enorme. É isso, ouvimos o professor Hélio Ziberstai, professor da USP, especialista em relações do trabalho. Muito obrigada, professor Hélio. Uma boa noite. Obrigado, boa noite, Denise. Com vocês.